Bom dia para todos, boa noite, que está vivendo domingo às 20h30. Agora é sábado, de manhã às 10h30. Nosso programa de hoje, agora ao vivo, vai tratar do tema da religião nos dias de hoje. Se é o ocaso, declínio, ou se é primavera. Se nós temos esperança, primavera é a esperança, né? Naturalmente, nós vamos falar deste tema, enfocá-lo sobre vários aspectos e possivelmente alguns continuarão a afirmar que é o ocaso, outros afirmarão que é primavera. Mas não importa tanto o termo usado, importa a perspectiva na qual se usam estes termos. O programa de hoje, aqueles que vão participar do programa, no final, vão concorrer com muitos brindes interessantes, viu? Nós vamos sortear 2 pessoas, 2 kits. O primeiro kit contém uma Bíblia, um livro, Pequenas Histórias, Grandes Lições, de Dom Fernando Rodrigues, um CD de canto gregoriano. O outro kit, para o outro ganhador, nós vamos ter também uma Bíblia, um livro, Como Saborear a Celebração Eucarística, do professor, doutor, padre João Batista Libânio, jesuíta, e um CD do Zé Vicente da Esperança. Esses brindes são uma cortesia da loja Santa Maria Artigos Religiosos Católicos. Você pode participar do programa pelo facebook.com/questões.de-fé, pelo telefone 3209-0120, está aí no seu monitor, prefixo aqui da área de Belo Horizonte é 31, e pode participar também pelo e-mail, questõesdefé, tudo junto, sem acento, sem tio, questõesdefé, @tvhorizonte.com.br. Esta semana surgiu aí nos meios de comunicação do mundo inteiro notícias julgadas bombásticas a respeito de uma entrevista que o Papa Francisco deu a uma revista jesuíta. Lá na Itália ela se chama Civiltà Cattolica e tem outros nomes em todos os países, em grande parte dos países do Ocidente. Nesta entrevista longa que ele deu a um sacerdote jesuíta, ele tocou em vários temas, não fugiu nenhum tema, nem nenhum tema polêmico. O problema não é exatamente a entrevista. O problema é a fofoca que se faz em torno disso, alguns quase dizendo claramente de que o Papa Francisco é um Papa diferente dos outros e principalmente fazendo comparações com o Papa Emérito, o Bento XVI, o Papa Ratzinger. Eu nunca vi o povo é tão mal informado ou então de má fé, porque não há diferenças substanciais em nada do que foi dito pelo Papa Francisco nessa entrevista e do pontificado de Bento XVI. Do ponto de vista de conteúdo, os dois estão completamente em sintonia. Então, alguns falam que o Papa Bento XVI é conservador e o Papa Francisco é progressista, revolucionário, de vanguarda. Não existe isso, não existe isso. Quando os cardeais elegeram o Papa Francisco, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo e sabiam muito bem do que a igreja precisava naquele momento, neste momento que nós vivemos. A gente olhando um pouco as eleições dos papas, nós percebemos um pouco este pêndulo. É um pêndulo não só do ponto de vista de idade, ou não, que no caso não foi o caso com o Papa Francisco, mas é um pouco de estilo. Na verdade, é a mesma coisa dita em estilo diferente. Agora, por que os estilos são diferentes? Porque as pessoas são diferentes, a história de vida de cada um é diferente.
Se você olhar a história de vida do Papa Bento XVI, Papa Emérito, o Ratzinger, nós vamos perceber uma coisa. Sabe quanto tempo que o Papa Bento XVI permaneceu pastor de uma diocese como arcebispo? 4 anos, na vida dele inteira. Ele foi arcebispo de Munique de 1977 até 1981, quando foi para o Vaticano a convite do Papa João Paulo II e ficou lá até este ano. Ou seja, ficou a vida inteira lá. Ou seja, a experiência pastoral dele é muito pequena. O que a igreja, quando elegeu Bento XVI como Papa, esperava dele? E ele, de fato, procurou realizar. Eram 3 as preocupações do Papa Bento XVI. A preocupação com a fé, a preocupação com a liturgia, a fé, a liturgia, mas, acima de tudo, um homem da academia, um grande intelectual. Então, a gente poderia dizer que é um teólogo que virou pastor. E, portanto, ele não tinha muito traquejo com o mando, em mandar as pessoas. Não tinha mesmo, ficou comprovado isso. E é por isso que ele renunciou. Ele renunciou exatamente, possivelmente, à escolha do Papa Francisco, de alguma forma foi determinada pelo Papa anterior, nós podemos dizer isso com muita tranquilidade, porque ele fala, o que eu não consegui fazer, ele vai fazer, porque ele tem outro perfil que eu não tenho. Eu não sou capaz disso, de impor da forma como é necessário muitas vezes se impor diante de uma cúria romana que está lá incrustada há centenas, dezenas e centenas, vou dizer dezenas de anos, e que é difícil lidar com esse povo. Até o próprio Papa João Paulo II, muitos dizem que ele teve imensas dificuldades e quando ele percebeu que a coisa era muito difícil, ele simplesmente resolveu viajar. Encontrava mais consolo nas viagens, como pastor, do que dentro do Vaticano, onde ficava aprisionado por tantas pessoas, dando a ele qual é o roteiro que devia seguir, e ele que era forte. Agora, com João Paulo II, que era forte, eles fizeram algo que foi, a Cúria Romana fez algo que foi, assim, do ponto de vista estratégico, muito inteligente, eu diria para o mal, né? Ele tinha uma história de vida na Polônia, onde ele teve uma experiência de 2 regimes de altamente ditatoriais e desumanos, que foi o nazismo e depois o comunismo. A segunda parte, mais recente, foi o comunismo. Aí o Papa João Paulo II, quando chega no Vaticano, a Cúria Romana, evidentemente, para camuflar os problemas internos, põe o Papa a perseguir, por exemplo, os teólogos da América Latina, o possível marxismo que poderia impregnar a Igreja da América Latina, e aí desviou dos problemas lá de dentro. Só que ele acordou, quando ele viu, a coisa já estava tarde. No caso de Bento XVI, ele sabia das coisas, mas ele não tinha coragem, pela disciplina, pela formação de disciplina do alemão, pela obediência. É um homem que obedecia. Você fala com ele assim, agora o senhor tem que ir para aquele lugar. Ele ia. Ele não é igual ao Papa Francisco. O Papa Francisco, eu diria assim, ele é um pastor que é teólogo, porque ele também é teólogo, mas acima de tudo ele é pastor. O teólogo lida com biblioteca, o pastor lida com gente. E esse pastor, que é o Papa Francisco, ele teve coragem, está tendo coragem de enfrentar os problemas da Cúria Romana. Bento XVI, tudo que eles dizem que o Papa Francisco está fazendo e que o Bento XVI não fez, Bento XVI fez. Por exemplo, chamaram Gustavo Gutierrez agora, o teólogo fundador da Teologia da Libertação, no Vaticano para ter uma conversa. Foi chamado por quem? Pelo prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, um alemão chamado Gerhard Ludwig Müller. Quem que colocou esse alemão lá? Esse alemão que sempre foi simpático com a Teologia da Libertação, que esteve no Peru, de onde Gustavo Gutierrez é originário. Foi Bento XVI. Agora, quando falam, por exemplo, da questão da homossexualidade, dos preservativos, etc., Bento XVI falou também disso.
Só que eles prenderam. Ele falava um negócio, o Vaticano mandava desmentir depois. Agora, eu quero ver eles mandarem desmentir o Francisco. O Papa Francisco, não, eles não conseguem fazer isso. E esses gestos todos que ele está fazendo para o mundo, por exemplo, desfazer-se do carro, falar contra o carreirismo, tudo isso ele está fazendo para enfrentar a Cúria. Na verdade, o público-alvo dele para essas coisas é a Cúria Romana. Eles oferecem todo esse conforto, grandes carros, etc., como se isto pudesse aliciar o Papa. O Papa Francisco já corta o mal pela raiz, não quero isso. Então não vai ser através disso que vocês vão me aliciar. Alguém fala, mas o senhor está falando da Cúria Romana como se fosse. A Cúria Romana, o Papa Francisco deixou muito claro, 90% das pessoas são santos, são pessoas que amam a igreja, mas vocês sabem muito bem, também no Brasil nós temos 90% ou mais das pessoas são pessoas boas, ordeiras, disciplinadas, que trabalham e etc. Porém, nós temos uma porcentagem mínima de bandidos, etc. O que dá? Parece que esses são a maioria. A mesma coisa acontece em todos os lugares. Portanto, não vão me dizer contrapor Papa Francisco e Papa Ratzinger. Não vão fazer isso, porque não é verdade. Do ponto de vista de conteúdo, é a mesma coisa. Do ponto de vista de preservar a igreja e dialogar com o mundo, é a mesma coisa. Foi Bento XVI que fundou, por exemplo, os areópagos modernos de discussão entre intelectuais e assim por diante. Não existem diferenças. Existem diferenças de estilo, de história de vida, de formação, de características pessoais. E a igreja precisava agora de Francisco e precisou antes de Bento. Voltamos daqui a pouquinho.